Bernardo nunca foi bonito. Tinha o rosto marcado por traços rudes, o corpo cansado de quem enfrentava sol e poeira todo dia, e um jeito desajeitado que fazia os outros rirem pelas costas. Mas se havia algo que ninguém podia negar, era o tamanho do seu coração. Ele acordava antes do sol, trabalhava como pedreiro até o corpo pedir arrego e voltava para casa só para jogar os filhos no colo, beijar a testa da esposa e fazer o jantar com as mãos calejadas. Para ele, a felicidade estava naquele lar pequeno, com telhado de zinco e cheiro de comida simples. Amava profundamente sua esposa, Lívia, e era completamente apaixonado pelos 2 filhos pequenos, Bianca e Benício. Quando Bernardo olhava para eles, mesmo sujo de cimento e suor, sentia que era o homem mais rico do mundo. Lívia, no começo, parecia enxergar isso. Ela dizia que amava seu jeito honesto, sua dedicação. Mas os anos passaram, e com eles vieram as contas, as frustrações, as comparações cruéis. Enquanto as amigas publicavam fotos em resorts e jantavam em rooftops, ela vestia roupas da feira e ia ao culto a pé. A vaidade começou a vencer o amor. Lívia, linda, jovem e vaidosa, passou a ver em Bernardo o reflexo de uma vida que ela queria rejeitar. E mesmo que ele não percebesse, os abraços dela já vinham mais frios, os beijos mais apressados. Ainda assim, Bernardo continuava acreditando. Ele tinha fé. Fé em Deus, fé na família, fé de que tudo aquilo era apenas uma fase difícil e que juntos venceriam. Mas a vida tem formas cruéis de mostrar quando o amor se transforma em desprezo. E mesmo nos dias em que Bernardo chegava com um agrado nas mãos, um doce barato para o lanche dos filhos ou uma rosa arrancada de um jardim qualquer, só para fazer Lívia sorrir, o que ele recebia era um olhar de impaciência, como se o gesto fosse ridículo. Mas ele não desistia. Por mais que os sinais estivessem ali, visíveis como pichações no muro, ele seguia acreditando que o amor resistiria. Porque para Bernardo, o amor não era feito de beleza ou status. Era feito de cuidado, presença, entrega. E isso ele tinha de sobra. Mesmo nos fins de semana, quando as outras famílias saíam para shoppings e restaurantes, Bernardo inventava piqueniques no quintal com lençol estendido no chão, sanduíche de mortadela e histórias inventadas. Os filhos riam como se estivessem no parque mais caro do mundo. Lívia sorria às vezes, mas o brilho nos olhos já não era o mesmo. E por mais que Bernardo tentasse se enganar, ele sentia que algo dentro dela estava se quebrando. Ou pior, se esvaziando. A casa continuava limpa, a comida ainda vinha quente, mas o silêncio entre os dois era cada vez mais alto. Bernardo passou a ouvir as conversas dela ao telefone com mais desconfiança. A demora para voltar do trabalho, as mensagens apagadas do celular, as mudanças de humor, mas ele preferia calar, não queria brigar, não queria perder. Ele se recusava a acreditar que aquele amor que ele alimentava com tanto sacrifício pudesse acabar. Talvez porque, no fundo, ele acreditava que o amor verdadeiro sobrevivia a tudo, até a indiferença. Naquele lar humilde, cercado por paredes finas e sonhos grandes demais, Bernardo era o pilar, a base, o alicerce. Mas até o alicerce mais firme pode ruir quando a pessoa que você mais ama resolve cavar um buraco bem no centro do seu coração. E o que Bernardo não sabia, ou se recusava a ver, era que Lívia já havia começado a cavar. Ela tinha escolhido outro caminho, e esse caminho não passava mais por ele. Lívia trabalhava como recepcionista em uma clínica de estética sofisticada no centro da cidade. Ali, cercada por mulheres bem vestidas, carros importados e perfumes caros, ela se sentia uma intrusa com sua blusa simples e tênis gastos. Mas era também naquele ambiente que o desejo por uma vida diferente começava a fermentar em silêncio. Todos os dias, via casais que pareciam saídos de capas de revista, via mulheres com bolsas de grife sendo buscadas por maridos de terno e relógio de ouro. E quanto mais via, mais se perguntava por que estava presa a uma vida de sacrifício ao lado de um homem que mal conseguia pagar a conta de luz sem atrasar. Mesmo tendo 2 filhos lindos e saudáveis, mesmo sabendo que Bernardo dava tudo de si, ela queria mais. Foi então que, numa segunda-feira chuvosa, ele entrou pela porta de vidro da clínica. Alto, corpo definido,
cabelo perfeitamente penteado e um sorriso que parecia moldado por escultor. Rafael, um nome tão imponente quanto sua presença. Dono de uma rede de academias, empresário de suplementos, influenciador fitness, milionário e cobiçado por todas as mulheres que pisavam naquela recepção. Ele estava ali para fechar uma parceria de estética corporal com a clínica. Lívia, ao vê-lo, sentiu o mundo desacelerar. A beleza dele era quase agressiva, a autoconfiança, hipnotizante. E o pior, ele reparou nela. No primeiro dia, foi apenas um sorriso. No segundo, um elogio. No terceiro, um café juntos na hora do almoço. Rafael era sedutor nato. Sabia o peso das palavras, o ritmo certo do olhar, o momento exato de tocar o braço dela e fazer parecer acidental. Ele dizia que ela merecia mais da vida, que era linda demais para viver escondida num casamento apagado com um homem que parecia seu tio. Lívia, que já estava frágil, caiu feito pedra no abismo. Começou a esconder o celular, a demorar nos banhos, a evitar Bernardo nas noites de domingo. Era como se o brilho de Rafael tivesse apagado qualquer lampejo de gratidão que restava pelo pai dos seus filhos. Rafael passou a buscá-la no trabalho com seu carro conversível. Levava-a para restaurantes caros, hotéis com vista para o mar, festas onde só havia gente bonita e bebida cara. Pela primeira vez na vida, Lívia se sentia desejada de um jeito que a fazia esquecer de quem ela era. Esquecia que tinha 2 filhos pequenos em casa, um marido que cozinhava com amor, um lar simples que havia sido construído com tijolos de suor. Ela só queria viver aquilo, aquela paixão embriagada, aquela aventura que parecia um filme. E mesmo quando o peso da culpa batia, bastava um olhar de Rafael para que tudo voltasse a parecer justificável. Ele dizia que ela merecia mais, e ela começou a acreditar. A traição, que no começo era emocional, logo virou física, e depois virou constante. Lívia passou a dormir fora de casa, com desculpas esfarrapadas. Dizia que estava com a mãe, com uma amiga, que tinha plantão. Bernardo, cada vez mais desconfiado, tentava manter a paz. Ele não queria brigar diante dos filhos, mas cada mentira de Lívia era uma facada a mais no peito de um homem que nunca entendeu o que fez de errado, além de não ter dinheiro. Até que o inevitável aconteceu. Numa noite qualquer, sem nem ao menos esperar o jantar, Lívia fez as malas, beijou os filhos com frieza, disse a Bernardo que não o amava mais e saiu pela porta. Não chorou, não hesitou. Saiu com a segurança de quem acredita estar trocando barro por ouro. Mal sabia ela que o brilho que a cegava era apenas ilusão refletida em espelho quebrado. E aquele ato, aquele abandono frio e calculado, seria o começo de uma queda da qual ela jamais se levantaria por completo. Ela achava que estava subindo na vida. Na verdade, estava apenas prestes a cair do lugar mais alto, aquele onde a soberba faz morada e a consciência não encontra escada de volta. Lívia não apenas traiu, ela desprezou. Desprezou tudo o que um dia a sustentou, tudo o que um dia a acolheu. Desprezou aquele homem feio, sim, mas cheio de amor por ela. Desprezou os brinquedos espalhados pela sala, os desenhos coloridos colados na geladeira, o cheiro de arroz com alho no fim da tarde. Ela abandonou o lar como quem troca um sapato velho por um salto brilhante. Saiu sem olhar para trás, deixando Bernardo sem chão, com os olhos marejados, e os 2 filhos dormindo no quarto, sem sequer um beijo de boa noite. Quando Bernardo viu o armário dela vazio, a aliança deixada sobre a pia e o silêncio cortante na casa, ele entendeu. Tinha sido descartado. Nos dias seguintes, a notícia correu rápido. Lívia estava morando com Rafael num flat luxuoso, no bairro mais caro da cidade. Era vista em festas, eventos, restaurantes. Passou a postar fotos sorrindo, rodeada de taças e luzes de neon. As amigas que antes compartilhavam frustrações domésticas agora a invejavam. Diziam que ela havia dado o golpe da beleza, que finalmente estava vivendo o que merecia. Mas o que ninguém via era que, por trás do salto alto e da maquiagem perfeita, havia uma mulher que precisava se convencer todos os dias de que havia feito a escolha certa. Porque à noite, quando Rafael dormia e ela olhava para o teto branco e frio daquele flat impessoal,
O silêncio lembrava dos risos infantis que ela deixou para trás. Bernardo, por outro lado, afundou. Não por ódio. Ele não sabia cultivar ódio, mas por dor. A ausência de Lívia era uma ferida aberta que ardia principalmente quando as crianças perguntavam por ela. Benício chorava à noite chamando pela mãe. Bianca, mesmo menorzinha, sentia a falta do colo materno. Bernardo tentava ser forte, mas o cansaço se somava à angústia de ter sido trocado. Ele não era bonito, nunca foi, mas tinha dado tudo. Tudo. E isso para ele era o suficiente. Mas não foi. Lívia não dava notícias. Só mandava mensagens frias quando queria saber se as crianças estavam bem. E mesmo assim, não fazia questão de vê-las. Dizia estar muito ocupada. A verdade é que Rafael não gostava de crianças. Ele tolerava a existência delas, como se fossem parte de um passado que ele preferia apagar. E Lívia, para agradá-lo, calava a boca do instinto materno e sorria para manter o encanto. Ela estava apaixonada. Ou melhor, estava cega. Acreditava que Rafael era sua redenção. A chance de ser mais do que uma esposa de pedreiro. Mais do que uma mulher invisível numa casa apertada. Ela queria ser rainha e achava que Rafael era o castelo. Mas castelos de vidro não resistem ao menor dos tremores. E o que parecia um conto de fadas, na verdade, era um contrato sem assinatura, uma aventura sem garantias. Rafael não fazia planos com ela. Nunca falou em casamento, nunca sugeriu filhos, nunca apresentou a família. Tudo era momentâneo, imediato, superficial. Ela, porém, fingia não perceber. Estava encantada com o carro do ano, com os jantares caros, com a sensação de ser desejada por um homem que todos queriam. E por mais que a saudade dos filhos batesse, ela a sufocava com maquiagem, vinho e perfume francês. Enquanto isso, Bernardo se virava como podia. Virou pai e mãe. Aprendeu a fazer penteado na filha, a cuidar de febre, a preparar lanche de escola. Os vizinhos começaram a ajudá-lo. Passavam roupa para ele, traziam um bolo, um abraço, porque todos viam. Aquele homem estava ferido, mas não quebrado. Ele segurava a barra com dignidade. Nunca falou mal da ex, nunca espalhou ódio, mesmo tendo todos os motivos. E foi ali, na dor calada e na resistência silenciosa, que ele começou a ser admirado. Lívia, do outro lado da cidade, ainda achava que tinha vencido, que tinha subido na vida, que aquele pai de família abandonado era só uma sombra do passado. Ela ainda não sabia que o brilho que a cegava era falso e que quando a luz se apagasse, não haveria mais lar, nem braços, nem filhos, nem respeito onde ela pudesse se esconder. Lívia acordou sozinha naquela manhã. O travesseiro ao lado ainda conservava o cheiro forte do perfume de Rafael, mas ele já havia saído, como vinha fazendo nas últimas semanas. A rotina havia mudado sutilmente. As flores sumiram, os jantares diminuíram. Os elogios escassearam, e de forma quase imperceptível, Rafael começou a tratá-la como uma visita prolongada. Ela, no entanto, tentava fingir que era apenas uma fase. Tentava se convencer de que todo relacionamento amadurece, que aquele fogo inicial dá lugar à calmaria. Mas no fundo, algo gritava. O encanto estava se desfazendo. O estopim veio numa noite de sexta-feira. Ela se arrumou como nunca. Vestido justo, salto novo, cabelo feito no salão. Esperava jantar com Rafael como nos velhos tempos, como se já houvesse um velho tempo entre eles. Mas ele chegou tarde, de cara fechada, dispensou o jantar e disse apenas: "Lívia, acho que tá na hora de você voltar para sua vida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela não entendeu de primeira, achou que era uma piada, mas o olhar dele era sério, frio, cirúrgico. Rafael explicou com a naturalidade de quem comenta a previsão do tempo. Nunca prometeu casamento. Nunca falou em futuro. Disse que gostava dela, sim, mas como se gosta de uma música boa. Escuta, curte, mas uma hora enjoa. Lívia desmoronou. Chorou. Implorou. Gritou. Perguntou se havia outra. Ele não respondeu. Disse apenas que precisava de espaço. Que ela se apegou demais. Que não era culpa dele. E então, como quem fecha uma porta sem se importar com o que está do outro lado, ele saiu. Deixou-a ali, maquiada, arrumada, sozinha, sentada no sofá de um apartamento que nunca foi dela.
A dor veio como avalanche. Não era só o fim de um caso. Era o colapso de uma ilusão. Ela trocou o homem que a amava por um sonho que agora cuspia sua presença como incômoda. Naquela noite, Lívia não dormiu. Ficou sentada até o dia amanhecer. Quando tentou ligar para Rafael, ele não atendeu. Mandou uma mensagem curta. Não faz isso difícil. Vida que segue. E bloqueou. Sem conversa, sem explicação, sem respeito. Ela havia sido apenas mais uma na lista dele. Mais uma que acreditou ser especial. O que ela não sabia é que para homens como Rafael, especial é quem vai embora primeiro. E ela ficou. Ela se entregou. Ela acreditou. E agora estava sozinha, sem o amante, sem os filhos, sem o marido, sem casa, sem nada. A vergonha tomou conta. Voltar para a casa da mãe era humilhante, mas necessário. As amigas sumiram. As colegas de trabalho cochichavam. O mundo que aplaudiu sua ousadia agora a tratava como uma piada pronta. Trocou o feio pelo gostoso e tomou um pé na bunda. Ela ouvia isso em todos os cantos, mas o pior ainda estava por vir. A solidão das noites, a falta dos filhos, o vazio da cama, o arrependimento afiado como lâmina. E no meio desse abismo emocional veio o pensamento inevitável. Será que Bernardo me perdoaria? Ela passou dias ensaiando uma mensagem. Pensou em aparecer de surpresa. Mas no fundo, ela sabia. Sabia que não era mais bem-vinda. Sabia que destruiu um lar por capricho. Sabia que o homem simples, feio e bondoso que ela humilhou, agora era o único que a faria se sentir amada de verdade. Mas homens como Bernardo, quando aprendem a se amar, não voltam para quem os destruiu. E isso, ela estava prestes a descobrir. Lívia passou a viver no quarto da infância, agora apertado e desconfortável, de volta à casa da mãe. As paredes, antes decoradas com pôsteres de bandas juvenis, agora pareciam gritar ironias silenciosas. Tudo ali parecia um retrocesso cruel. Cada canto da casa sussurrava lembranças do passado que ela tentou apagar. Os tempos em que Bernardo a buscava de moto, com capacetes velhos, os domingos em que sonhavam juntos com uma casa própria, os planos de construir um lar que agora estava em ruínas. Só que esse lar ainda existia. Existia sem ela. Os dias passaram arrastados. As mensagens de Rafael nunca voltaram. Os amigos que antes enchiam seu direct sumiram como fumaça. A conta bancária, que antes se enchia com os mimos do milionário, agora mal sustentava o básico. O dinheiro acabou. A ilusão desfez-se como espuma ao vento. E quando o orgulho murchou, o instinto gritou mais alto. Ela precisava ver os filhos, precisava sentir o cheiro deles, ouvir suas vozes, tocar seus rostos. Foi até a escola, esperando uma brecha, um encontro. Mas quando Bianca a viu, não correu para os braços da mãe. Hesitou, olhou. Depois, virou o rosto e correu para o pai, que a esperava do outro lado do portão. Benício, mais sensível, acenou com a mão, mas não largou a mão de Bernardo. Aquilo foi mais doloroso do que qualquer rejeição de Rafael. Lívia tentou reagir. Ligou para Bernardo, tentou conversar. Mas ele, sereno, apenas disse: "Eles estão bem. Não se preocupe." E desligou. Foi como levar um tapa com luva de silêncio. Ela, que antes era a dona da casa, a rainha daquele lar, agora não era sequer bem-vinda na varanda. Tentou apelar para a mãe de Bernardo, para amigos em comum, mas todos sabiam da verdade. Todos a julgavam, mesmo sem dizer nada. O mundo não a perdoava, nem mesmo os olhares das crianças na rua. Era como se sua traição tivesse se tornado pública, espalhada no ar como poeira de escândalo que não assenta. Sem emprego fixo, sem apoio, sem afeto, Lívia se afundava em dias cinzentos. Passava horas encarando fotos antigas no celular. O primeiro aniversário de Bianca, com Bernardo segurando o bolo. A primeira vez que Benício andou de bicicleta com rodinhas. As tardes simples no quintal, onde os quatro brincavam de esconde-esconde entre as plantas. Cada imagem era um corte no peito. E quanto mais doía, mais ela se odiava. Começou a pensar que talvez fosse tarde demais. Que talvez o perdão não existisse para quem destrói o próprio lar por vaidade. Foi então que decidiu tentar o impossível: reconquistar Bernardo. Achava que um pedido de desculpas bastaria.
que o fato de terem filhos em comum seria ponte suficiente, que a história que viveram era profunda demais para morrer assim. Mas o que ela não sabia, ou fingia não saber, é que alguns erros mudam as pessoas de forma irreversível. Bernardo não era mais aquele homem que chorava em silêncio com um prato frio sobre a mesa. Ele agora era outro. Um pai firme, um homem reconstruído pela dor, uma rocha que aprendeu a viver sem ela. E quando finalmente ela criou coragem de ir até a casa dele, bater na porta, com olhos marejados e voz trêmula, o que encontrou foi um homem sereno. Ele abriu a porta, olhou nos olhos dela e disse com gentileza dolorosa: "Você escolheu seu caminho, e eu escolhi o meu." Não gritou, não humilhou, apenas fechou a porta devagar, com os filhos assistindo um desenho no sofá, rindo como se nada tivesse sido perdido. E talvez não tivesse. Talvez o único pedaço realmente corrompido daquela história fosse ela mesma. Enquanto Lívia se consumia entre lençóis amassados e noites insones, vivendo de remorso e silêncio, Bernardo escrevia um novo capítulo com as mãos calejadas de sempre, mas agora mais firmes do que nunca. Ele não chorava mais. O luto havia virado disciplina, o abandono, força, e a dor ele havia transformado em combustível. Bernardo acordava cedo como sempre, mas agora, com 2 pares de olhos atentos, o observando. Preparava o café da manhã dos filhos, penteava o cabelo da filha com esmero, mesmo errando nos primeiros coques. Levava Benício para a escola na garupa da bicicleta e voltava cantando baixinho um hino de igreja. Ele não tinha mais tempo para pensar em saudade. Tinha que ser o herói que seus filhos precisavam, e ele estava disposto a ser todos os dias. As contas ainda apertavam. O salário como pedreiro mal dava para o básico, mas Bernardo sempre dava um jeito. Começou a pegar reformas nos fins de semana. Aprendeu a fazer doces com a mãe e passou a vender bolos de pote na porta da escola. As vizinhas ajudavam com pequenas doações, mas nunca por pena. Era por respeito, porque viam naquele homem algo raro, dignidade intacta, mesmo depois da humilhação. Ele não falava mal de Lívia. Nunca. Quando os filhos perguntavam pela mãe, ele respondia com doçura que ela estava resolvendo coisas importantes, mas que os amava. E ao dizer isso, engolia o gosto amargo da verdade. Ele não sabia se isso ainda era verdade. A casa ganhou vida. Bernardo pintou as paredes com cores novas. Pendurou desenhos dos filhos nos armários. Fez da sala um parque e do quintal uma festa nos fins de tarde. Os risos voltaram a ecoar. Bianca, com seus cabelos cacheados e gargalhada solta, era a alma da casa. Benício, mais sensível, se agarrava ao pai como quem segura o mundo com as 2 mãos. E Bernardo, mesmo exausto, sorria, porque agora tinha algo que nem todo o dinheiro de Rafael podia comprar: paz. Era uma paz cheia de barulho infantil, cheia de louça acumulada, cheia de noites mal dormidas. Mas era paz. As fotos antigas foram tiradas das paredes. Os lençóis comprados por Lívia, substituídos por colchas floridas, feitas pela mãe de Bernardo. Os objetos que lembravam o passado foram discretamente doados. Não havia mais espaço para aquilo, porque ali, naquela casa simples, morava agora uma nova família, um novo lar, reconstruído não com tijolos, mas com perdão, amor e verdade. E ainda que por dentro Bernardo tivesse feridas que nunca cicatrizariam por completo, ele escolheu seguir. Escolheu não deixar o ódio o dominar, porque ele sabia: quem carrega mágoa demais não tem mãos livres para abraçar os filhos. Os vizinhos passaram a admirá-lo. As mães da escola comentavam como ele dava conta de tudo. Os professores diziam que os filhos eram educados, felizes, amorosos. A assistente social do bairro chegou a elogiar a estrutura emocional da casa. Bernardo, com seu jeito simples, virou referência, um exemplo. E sem perceber, virou também desejo. Olhares começaram a surgir, convites para café, elogios disfarçados. Mas ele ainda carregava a cautela de quem teve o coração pisoteado. Não queria confundir atenção com afeto. Não queria confundir carinho com compensação. Ainda não. Enquanto isso, Lívia desmoronava a cada nova notícia. Quando viu, pelas redes sociais da escola, uma foto dos filhos vestidos de festa junina com Bernardo sorrindo ao fundo, sentiu o estômago virar.
Não estavam tristes, não estavam com saudade, estavam bem, estavam melhores. A ausência dela não era sentida como ela imaginava, e essa verdade doía mais do que qualquer porta fechada. Era o castigo silencioso de quem não foi expulsa, mas simplesmente substituída pela paz. Foi numa manhã de sábado, ensolarada e serena, que Lívia decidiu fazer o que já martelava na mente havia semanas: ir até a casa que um dia foi dela e pedir para voltar. Ela acordou cedo, prendeu os cabelos num coque simples, vestiu a blusa azul clara que Bernardo gostava e passou um perfume suave, não aquele doce e enjoativo que Rafael preferia, mas o cheiro de sempre, o que Bernardo dizia lembrar, flor do campo depois da chuva. Encarou o espelho com um nó na garganta e saiu, tremendo por dentro, mas decidida. Já não era orgulho, era desespero, era saudade, era arrependimento empilhado, transbordando pelos olhos. Quando chegou à antiga casa, o portão estava aberto. Os risos das crianças vinham do quintal. O coração de Lívia disparou. Avançou devagar, com medo de ser vista, mas querendo ser. E então, ao dobrar o corredor lateral, viu a cena que destruiu tudo por dentro. Bernardo sentado numa cadeira de plástico, rindo com os filhos no colo, brincando de aviãozinho com Benício, enquanto Bianca penteava o cabelo dele com grampos coloridos. A paz da cena era como um soco na boca do estômago. Aquela família existia sem ela. Ela não conteve o impulso. Chamou pelo nome dele. Bernardo olhou. Ficou sério. As crianças pararam. Um silêncio desconfortável se formou. Ela deu 2 passos à frente, com a voz trêmula. Eu precisava ver vocês. Bernardo levantou devagar. Pediu com calma que os filhos entrassem. Eles obedeceram, mas antes Bianca perguntou: Papai, ela vai ficar? Bernardo apenas sorriu para a filha e disse: Vai lá, meu amor. Quando a porta se fechou, ele olhou para Lívia com olhos diferentes, não de raiva, mas de distância, de quem já não está mais lá. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Disse que sentia falta dos filhos, que estava arrependida, que se confundiu, que Rafael era uma mentira, que estava sozinha, que se deu conta de que Bernardo era o amor da vida dela. Falou com a alma exposta, com lágrimas cortando a maquiagem e os joelhos trêmulos. Disse que queria voltar, que estava pronta para recomeçar, do jeito dele, do jeito deles, que sentia saudade do cheiro da casa, do sabor do arroz com ovo, da simplicidade da vida real. Bernardo ouviu tudo calado, não desviou os olhos, mas também não chorou. Quando ela terminou, ele respirou fundo e respondeu com a serenidade de quem já sofreu o suficiente para não sangrar mais. Você não quer voltar para mim. Você quer voltar para quem eu era. Mas aquele homem morreu quando você virou as costas. Ela engasgou. Tentou se justificar, dizer que todo mundo erra, que ela foi fraca, que estava cega. Mas ele apenas balançou a cabeça e completou: Eu não te odeio, Lívia. Não desejo mal. Mas agora não tem mais espaço para você aqui. Ela tentou se aproximar, tocá-lo, mas ele deu um passo para trás. E naquele gesto, mais do que qualquer palavra, ela entendeu. O coração que ela despedaçou havia se reconstruído, só que em outra direção, com outras peças. E ela já não era uma delas. Bernardo disse que os filhos poderiam vê-la, que não os afastaria, mas que qualquer conversa seria intermediada, que não queria briga, nem escândalo, só queria paz, e que por isso a porta que ela abandonou agora precisava permanecer fechada. Lívia saiu cambaleando. Com o rosto lavado de arrependimento, cruzou o portão com os pés vacilantes e a alma esmagada. Atrás dela, a porta se fechou com um clique seco. Não havia gritos, não havia escândalo, só a dor do silêncio absoluto. E a certeza que se cravou em sua mente como sentença final. Ela não era mais parte daquela casa, nem daquela história, nem daquele amor que ela mesma destruiu. A visita à casa de Bernardo foi apenas o primeiro baque. Lívia acreditava que a força do laço materno seria suficiente para reconquistar espaço. Afinal, era mãe. Gerou, cuidou nos primeiros anos, embalou febres e amamentou. Mas o tempo havia passado, e com ele, os vínculos frágeis haviam se dissolvido como papel ao vento. Lívia decidiu que, se Bernardo não a aceitava mais,
ela ao menos exigiria um direito que achava inegociável: a guarda compartilhada dos filhos. E foi à justiça. A advogada pública que a atendeu ouviu tudo com calma, mas ao ler o histórico e analisar os documentos, expressou com o olhar o que as palavras evitavam dizer. Seria difícil, muito difícil. Bernardo tinha a guarda provisória desde a separação. Os filhos moravam com ele, estavam matriculados em escolas próximas, tinham boa frequência, eram acompanhados por psicóloga da rede municipal e, acima de tudo, estavam emocionalmente seguros. Tudo graças ao pai. E isso constava em relatórios, pareceres e depoimentos. Mesmo assim, Lívia insistiu. Queria mostrar que havia mudado, que poderia ser uma mãe presente de novo. Tentou provar que agora tinha estabilidade, mesmo que isso fosse uma meia-verdade. Arrumou um emprego temporário como atendente, alugou um pequeno quarto numa pensão para parecer mais estruturada, e no dia da audiência compareceu com o coração na mão, acreditando que seu choro teria mais peso do que a verdade que a antecedia. Bernardo chegou ao fórum de camisa limpa, mas com o rosto sério. Trazia consigo um dossiê de tudo que havia vivido desde o abandono. Fotos, boletins escolares, bilhetes das crianças, recibos de consultas, receitas médicas, testemunhos de vizinhos. Não usou uma palavra contra Lívia. Disse apenas o que era. Mostrou fatos. E a justiça, diante da frieza dos papéis e da clareza dos acontecimentos, não teve dúvidas. O juiz foi direto. Guarda integral concedida ao pai. Visitas supervisionadas à mãe. Sem direito à interferência nas decisões escolares ou médicas. Lívia não acreditou. A decisão caiu sobre ela como uma avalanche. Saiu da sala chorando como criança. Disse que era injusto, que era a mãe, que ninguém poderia tirar os filhos dela. Mas a realidade era outra. Ela havia abandonado. Não por uma viagem, uma crise de saúde ou um acidente. Abandonou por escolha, por paixão, por ego. E o tempo, senhor de todas as verdades, não teve piedade. Nos dias que seguiram, tentou recorrer. Mas o advogado de Bernardo foi rápido e preciso. A sentença se manteve. E mais doloroso que tudo foi a constatação prática do que aquilo significava. Os filhos agora viam Lívia como uma visita. Um rosto conhecido, mas não essencial. Eles a tratavam com carinho educado, como quem trata uma tia distante. Não havia mais dependência, nem intimidade. Benício até perguntou certo dia se ela voltaria para longe de novo. E Bianca, ao ser abraçada, olhou para o pai como se pedisse aprovação. Lívia passou a viver para os fins de semana quinzenais, quando podia ver os filhos por poucas horas. Mas mesmo nesses momentos, sentia-se deslocada. Não sabia mais o que eles gostavam, o que assistiam, o que sonhavam. Não fazia ideia da rotina. Eles falavam de amigos, de eventos escolares, de pratos preferidos e sempre mencionavam papai com brilho nos olhos. Lívia sorria por fora, mas por dentro sangrava. Não era mais mãe como antes. Era uma sombra tentando recuperar o espaço no retrato que ela mesma rasgou. E cada vez que via Bernardo à distância, firme, presente, feliz, era como se a vida repetisse o mesmo veredito. Ele venceu, porque permaneceu. Foi numa manhã comum de terça-feira que o improvável aconteceu. Bernardo estava reformando o jardim de uma escola particular, indicado por um professor que admirava sua dedicação. A escola era refinada, com portões altos, muros impecáveis e crianças vestidas com uniformes caros. Enquanto cuidava das flores e ajeitava as pedras de uma nova trilha, uma mulher observava de longe, sentada num banco de madeira próximo à entrada. Seus olhos estavam perdidos no vazio, como se a alma estivesse num lugar distante. Vestia roupas elegantes, mas discretas, e segurava na mão um lenço amarrotado. Era bela, uma beleza serena, madura, marcada por alguma dor que o mundo ainda não tinha descoberto. O primeiro contato entre eles foi silencioso, apenas um olhar. Mas Bernardo, mesmo acostumado com rejeição, sentiu algo estranho naquele encontro. Ele não se sentiu pequeno, nem feio, nem fora de lugar. Sentiu-se apenas visto. Nos dias seguintes, ela apareceu outras vezes, sempre quieta, sempre observando. Até que, num momento de coragem,
Bernardo quebrou o gelo. As flores gostam quando a gente olha para elas com calma. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas sincero. E naquele sorriso nasceu algo. O nome dela era Helena, filha de empresários, dona de uma galeria de arte, viúva há 4 anos. Perdeu o marido num acidente de helicóptero e desde então vivia entre a dor da ausência e a culpa de seguir em frente. Tinha um filho adolescente, Eduardo, e era conhecida por sua generosidade discreta. Mas poucos sabiam que por trás do patrimônio havia uma mulher despedaçada. Quando conheceu Bernardo, viu nele algo raro, uma firmeza que não intimidava, uma força sem arrogância, um cuidado sem pretensão. Começaram a conversar sempre que ele ia à escola. Trocaram ideias sobre plantas, sobre infância, sobre perdas. Helena ficava surpresa ao ouvir a forma como Bernardo falava dos filhos, com respeito, com ternura, com orgulho. E ele, por sua vez, sentia que podia falar com ela sem medo de ser julgado. Pela primeira vez, alguém o escutava sem corrigir, sem comparar, sem medir seus erros. Era uma conexão limpa, sem interesses, sem pressa, sem passado entrelaçado. Apenas 2 corações quebrados tentando encontrar um canto para descansar. Os encontros se tornaram rotineiros. Primeiro na escola, depois num café simples da esquina, depois num parque onde as crianças brincavam. Bernardo levou Bianca e Benício um dia, sem esperar nada. Helena trouxe Eduardo. E o improvável aconteceu. Os filhos se deram bem. Riram juntos, correram, compartilharam lanches. Era como se aquela cena fosse um quadro pintado às pressas, mas com perfeição. Helena se encantava com o jeito que Bernardo cuidava dos filhos. E Bernardo se admirava da forma como ela respeitava a dor dele, sem tentar apagá-la, apenas acolhendo. Lívia, à distância, soube pela escola. Ouviu uma professora comentar que aquela moça da galeria estava sempre com Bernardo. Sentiu uma fisgada. Foi buscar nas redes sociais e encontrou uma foto discreta. Bernardo sorrindo com as crianças e Helena ao fundo. Não estavam abraçados. Não havia nada romântico, mas o olhar bastava. Ela sabia. Ele estava se apaixonando. E pior, por alguém que jamais o humilharia. Por alguém que enxergava o valor que ela nunca viu. A raiva misturada com tristeza corroeu o pouco de paz que restava em Lívia. Ela tentou se aproximar mais dos filhos. Tentou ser mais presente. Mas tudo agora passava por Bernardo. E ele, educadamente, limitava. Quer vê-los? Tudo bem, mas vamos manter o acordo. Ela sabia que estava perdendo. Não só os filhos, mas o homem que um dia ela pisou achando que jamais se reergueria. E agora, ele estava sendo amado, de verdade, por uma mulher que não precisava dele, mas escolhia tê-lo por perto. E isso, para Lívia, era o golpe mais cruel. Ver que quem ela descartou como pouco, agora, era tudo para alguém que podia ter o mundo. O que começou como conversa tímida entre plantas e silêncios foi, aos poucos, se transformando em algo mais profundo, mais íntimo, mais necessário. Bernardo e Helena não se apaixonaram num rompante de desejo ou num gesto cinematográfico. O amor deles nasceu de maneira lenta, segura, como quem reconstrói uma casa sobre os escombros do passado. Eles não queriam apaixonar-se. Nenhum dos dois buscava isso. Mas como todas as coisas inevitáveis da vida, o sentimento foi crescendo sem pedir licença, nutrido pelo respeito, regado pela escuta, fortalecido pelo afeto puro que transbordava nas pequenas coisas. Helena começou a frequentar a casa de Bernardo, não como visita, mas como presença. Ajudava nas tarefas das crianças, levava bolos que ela mesma fazia, contava histórias para Bianca enquanto Bernardo terminava de lavar os pratos. Benício passou a chamá-la de Tia Lena e Bernardo não corrigiu. Pela primeira vez em muito tempo, a casa respirava a harmonia de novo, mas agora com um novo cheiro, uma nova cor, um novo som. Era um lar reconstruído com a leveza de quem não cobra, apenas oferece. Nas conversas à noite, quando os filhos dormiam e a rua silenciava, Bernardo e Helena falavam de suas cicatrizes. Ele falava sobre a traição, sem rancor, como quem já havia digerido o veneno. Ela falava sobre a solidão de ser viúva aos 37 anos,
sobre ter que sorrir para manter as aparências, sobre o peso do vazio, mesmo rodeada de riqueza. E ali, entre confissões e mãos que se encostavam por acaso, entenderam que estavam se curando juntos. Não se completavam, se respeitavam. E isso era ainda mais poderoso. A vizinhança aprovava. As mães da escola comentavam que Bernardo parecia mais feliz. A professora de Bianca elogiou como a menina se mostrava mais confiante, mais segura. Até Benício, antes tão introspectivo, passou a falar mais, a rir com facilidade. O efeito daquela nova presença feminina era inegável, mas era mais do que isso. Era o reflexo de um ambiente onde não havia gritos, cobranças ou manipulações. Havia calma, havia verdade. Helena não tentava ser mãe. Ela apenas cuidava com o coração. Levava os pequenos ao cinema, ensinava palavras difíceis para Bianca escrever em bilhetes para o pai, ajudava Benício com os deveres de matemática. Bernardo observava aquilo tudo com um nó na garganta. Ele, que já achou que não era digno de ser amado de novo, agora era olhado como um homem inteiro. Pela primeira vez, alguém via beleza nele. Não a beleza dos traços ou do corpo, mas a beleza da alma, que nunca deixou de ser leal, justa, boa. Numa tarde de domingo, ao caminhar com os filhos e Helena pelo parque, Benício segurou a mão de Bernardo e disse baixinho: "Papai, agora a gente tem uma nova família, né?" Bernardo não soube responder. Engoliu seco. Helena olhou para ele e sorriu com os olhos marejados. Era a confirmação do que já sabiam, mas ainda não tinham dito em voz alta. Eles eram, sim, uma família, incomum, forjada pela dor, mas mais verdadeira do que muitas construídas pelas aparências. Enquanto isso, Lívia observava tudo de longe. As fotos, os vídeos, os comentários da escola, os olhares que a evitavam. Sabia que havia perdido algo que dinheiro nenhum devolveria. Tentava se consolar, dizendo que a vida dá voltas. Mas no fundo, sabia, aquela volta ela mesma destruiu com as próprias mãos. E agora, não havia mais caminho de volta. Só a trilha dura do arrependimento, ladeada pelo eco daquilo que ela foi incapaz de valorizar quando mais importava. O tempo passou com a crueldade de quem não perdoa erros. Os meses avançaram e, com eles, a nova família de Bernardo floresceu como jardim depois da tempestade. A cada semana, Lívia observava de longe um novo pedaço da vida que havia deixado escapar pelos dedos. Um passeio no zoológico, uma comemoração de aniversário, um vídeo das crianças brincando com Helena em um fim de tarde dourado. Tudo postado com discrição, sem ostentação, mas ainda assim visível o suficiente para atingir o ponto exato da alma que ela mesma havia dilacerado. O arrependimento começou a doer com mais força do que qualquer abandono que já sofrera. Não era mais apenas pela perda do homem que a amou, era pela perda da identidade. Ela não era mais chamada de mãe, com intimidade. Não era mais esperada no portão. Não era mais lembrada nos desenhos da escola. Cada vez que ia visitar os filhos nos dias permitidos pela justiça, recebia abraços curtos, frios, distantes. E o pior, via nos olhos das crianças uma nova referência feminina. Bianca chamava Helena de tia Lena, com naturalidade, mas às vezes deixava escapar um mãe, sem querer, e voltava atrás, envergonhada. Lívia sorria e fingia não se importar, mas cada deslize desses era como um espinho cravado no centro do peito. Nas redes sociais, as amigas que antes a aplaudiam agora sumiam. As mesmas que diziam, "Você merece mais", agora evitavam contato. Algumas haviam se afastado, outras apenas cochichavam pelas costas. Lívia virou um exemplo do que não fazer. Era o rosto do arrependimento, a mulher que trocou estabilidade por aparência, amor por aventura, verdade por vaidade. Tentava se manter forte, mas o peso era demais. As noites eram insones, preenchidas por memórias que agora pareciam sonhos distantes. Os sorrisos dos filhos no café da manhã, os abraços depois da escola, o ronco suave de Bernardo adormecido no sofá com as crianças no colo. Certa noite, ela passou de carro pela frente da antiga casa. Estacionou no quarteirão de cima e ficou observando de longe. Viu a luz da cozinha acesa. Ouviu risadas vindas do quintal. Era noite de pipoca e cobertores.
E então, a imagem que dilacerou. Bernardo sentado com os 2 filhos ao lado, e Helena chegando com uma travessa nas mãos, sendo recebida com um beijo suave no rosto por Bianca. Tudo tão natural, tão bonito, tão distante dela. A dor foi tão intensa que Lívia teve que encostar a cabeça no volante. Chorou sozinha por longos minutos. Chorou o choro de quem entende que não há retorno. Chorou o choro de quem perdeu tudo não por acidente, mas por escolha. Na semana seguinte, tentou marcar um encontro extra com os filhos. Bernardo recusou, com educação. Disse que era importante manter a rotina deles estável, sem confusões. Ela implorou. Disse que queria conversar com ele, só um café. Ele respondeu com firmeza: Lívia, eu te perdoo, mas não quero mais abrir espaço para dor. Aquilo foi definitivo. Não havia mais brechas, nem lacunas, nem fissuras. Ele havia selado a vida dele com outra tinta. E nessa nova pintura, ela era só a sombra do que um dia foi. Lívia tentou refazer a vida, mas todos os homens que conheceu pareciam rasos. Nenhum tinha a solidez de Bernardo. Nenhum olhava nos olhos como ele. Nenhum falava com as crianças com aquela doçura firme. Nenhum a amaria como ele amou. Mas era tarde demais, porque amor, quando destruído, pode até renascer, mas não no mesmo lugar, não com as mesmas pessoas. E ela sabia, agora com toda a clareza do mundo, perdeu tudo para sempre. A notícia correu como brisa morna numa cidade pequena. Bernardo iria se casar novamente. Não era um casamento comum. Era o renascimento público de um homem que, aos olhos de todos, havia sido destruído e reconstruído com as próprias mãos. A cerimônia seria simples, como tudo que ele sempre prezou. No salão comunitário da igreja, com flores naturais, crianças correndo entre os bancos e uma banda modesta tocando canções suaves. Mas apesar da simplicidade, havia algo grandioso no ar, algo que palavras não conseguiam traduzir. Era a sensação de justiça, de recomeço merecido, de amor limpo brotando onde antes houve dor. Helena, por sua vez, preparava-se com discrição. Não quis vestido de grife, nem maquiagem carregada. Usou um vestido branco fluido, com detalhes em renda feitos à mão por senhoras do bairro, e carregava no cabelo uma flor colhida do jardim de Bernardo. O mesmo jardim que ele havia cuidado quando se conheceram. Era como se tudo fechasse um ciclo. A mulher rica, marcada pela perda, unia-se ao homem humilde, moldado pela dor, e juntos criavam algo que nenhum dinheiro no mundo podia comprar. Um lar forjado no respeito e na reciprocidade. No dia do casamento, a igreja ficou lotada. Não por obrigação, mas por admiração. Vizinho após vizinho, amigo após amigo, todos queriam ver com os próprios olhos o final feliz que parecia ter saído de um livro, mas que era real. Bernardo entrou com Bianca e Benício ao lado, vestindo um terno alugado e com lágrimas contidas nos olhos. Aplaudido de pé, ele caminhou até o altar como quem carrega consigo toda a jornada, todos os tropeços, todos os dias em que precisou se calar e apenas suportar. Helena entrou com o filho, Eduardo, que agora tratava Bernardo como uma figura paterna que jamais teve. Os olhos de Helena procuraram Bernardo, e quando o encontraram, tudo em volta se apagou. Era ali, era agora. Quando se deram as mãos, não havia dúvida. Não era paixão passageira, nem atração de ocasião. Era entrega, aliança, construção. Os votos que trocaram foram simples, sem floreios. Prometo respeitar sua dor e fazer da minha companhia um lugar de descanso. Prometo cuidar dos seus filhos como se fossem meus, e cuidar de você como quem cuida de um presente raro. Na hora dos aplausos, ninguém segurou o choro. As crianças aplaudiam com sorrisos verdadeiros. Os amigos de trabalho, os professores da escola, até mesmo moradores que mal conheciam Bernardo pessoalmente, todos estavam lá. E de longe, parada no último banco da igreja, estava Lívia. Não havia sido convidada, mas foi mesmo assim. Queria ver, precisava ver, e viu. Viu o homem que ela humilhou sendo celebrado como exemplo. Viu os filhos sorrindo como nunca. Viu o feio, pobre e simples, sendo aplaudido como rei. E ali, no fundo da igreja, com o rosto oculto atrás de um lenço úmido, ela finalmente compreendeu. A vida cobra caro de quem destrói o que é verdadeiro.
Bernardo a viu? Sim. Em um momento, cruzaram os olhos. Mas ele não desviou, não sorriu, não demonstrou rancor. Apenas a olhou com respeito distante, como quem diz: está tudo em paz. Mas acabou. Aquilo foi a última palavra não dita entre eles. O capítulo final do que um dia foi uma história de amor, e que agora era apenas uma lembrança dura guardada no sótão da alma. Na festa, os filhos correram, dançaram, riram. Helena dançou com Bernardo sob luzes simples penduradas em varal, e naquele passo lento, cada um deles entendeu. O amor, quando verdadeiro, não precisa vir primeiro, só precisa chegar para ficar. Helena nunca tentou substituir ninguém. Não queria ser a nova Lívia, nem ocupar espaços à força no coração das crianças. Ela sabia, como toda mulher sábia, que amor não se exige, se constrói. E foi exatamente isso que ela fez. Construiu. Tijolo por tijolo, gesto por gesto, dia após dia. Não chegou impondo regras, mas oferecendo presença. Não cobrava afeto, mas entregava cuidado. E assim, aos poucos, tornou-se parte essencial daquela nova família. Tornou-se o laço silencioso que unia as rotinas, os rituais, os abraços de fim de tarde. Tornou-se lar. Bianca passou a chamar Helena de Mamãe Lena, sem que ninguém pedisse. Foi espontâneo, natural, quase inevitável. Era nos braços dela que dormia quando sentia medo. Era ela quem penteava seus cabelos antes da escola, que preparava os lanchinhos com bilhetes desenhados, que a ensinava a escrever cartinhas de aniversário. Benício, mais sensível, encontrou em Helena um colo paciente, onde suas inseguranças viraram histórias, seus desenhos viraram presentes, e suas lágrimas, quando vinham, eram enxugadas com beijos que não exigiam palavras. Os dois, antes feridos, agora floresciam sob a sombra segura de um novo amor. Bernardo assistia tudo com o coração cheio. Tinha medo no início, medo de confiar de novo, medo de ver os filhos criarem laços e sofrerem de novo uma perda. Mas Helena nunca deu sinais de inconstância. Ela estava ali inteira, firme, serena. Nunca falou mal de Lívia, nunca disputou espaço, apenas cuidou, com dignidade, com equilíbrio, com alma. E aos poucos, Bernardo entendeu. Havia encontrado uma mulher que sabia amar sem destruição, que sabia curar sem julgar, que sabia permanecer. Nos eventos escolares, nas reuniões de pais, nas datas comemorativas, Helena era chamada. As professoras já a reconheciam como figura materna. Outros pais vinham até ela elogiar o comportamento das crianças, a união da família. E Bernardo, mesmo sem vaidade, sentia orgulho. Orgulho de ver que tudo o que parecia impossível estava acontecendo. Que sua história não terminou na traição, mas renasceu na verdade. Que seus filhos, mesmo diante da dor, haviam encontrado proteção. E que ele, o homem feio e humilde que todos duvidaram, agora era amado por alguém que podia escolher qualquer caminho, mas escolheu ficar. Lívia, em seus raros momentos de convivência com os filhos, percebia a mudança. Sentia nos olhares, nos silêncios, nos detalhes. Não era mais a mãe absoluta. Era uma lembrança em transição. Um nome que ainda causava confusão na memória afetiva das crianças, mas que já não significava lar. Ela perguntava: "Vocês gostam dela?" E os filhos respondiam: "Ela é boa, mamãe. Ela cuida da gente." E mesmo com o coração apertado, Lívia sabia que não podia competir. Porque o que Helena oferecia não era imposição, era amor legítimo. Helena jamais esfregou sua presença na cara de ninguém. Jamais usou as crianças como escudo. Jamais manipulou ou disputou. Sua força estava justamente na doçura, no silêncio que acolhe, na constância que acalma. E é por isso que naquele lar agora refeito, ela se tornou não só esposa, mas mãe. Não só mulher, mas base. Não só presente, mas futuro. E Bernardo, que um dia foi visto como pouco, por quem só enxergava a aparência, agora era celebrado por quem via a essência. Ele não precisava mais provar seu valor, porque agora era amado por quem nunca exigiria isso dele. Era uma tarde nublada, daquelas em que o céu parece anunciar lágrimas antes mesmo de elas caírem. Bernardo estava no quintal, regando as plantas com a calma de sempre, quando ouviu batidas leves no portão. Eram batidas diferentes,
sem firmeza, como se a própria culpa as segurasse. Ao abrir, encontrou Lívia, parada, com os olhos fundos e a expressão de quem não dormia há dias. Não havia mais vaidade, maquiagem, salto alto ou perfume doce. Só ela, despida de orgulho, quebrada por dentro, finalmente consciente do que havia feito. Ela não falou nada no primeiro instante, apenas olhou. E naquele olhar, havia mais dor do que em todas as palavras que já havia dito. Bernardo permaneceu calado. Esperou. Até que, com os joelhos trêmulos, Lívia desceu ao chão. Sentou-se sobre o cimento frio e depois se ajoelhou de verdade, com as mãos entrelaçadas como em uma prece desesperada. As lágrimas caíam sem filtro, sem vergonha, sem controle. E então, com a voz embargada, sussurrou: "Me perdoa, Bernardo, não pelo que eu quero, mas pelo que eu destruí. Me perdoa por ter te trocado, por ter te humilhado, por ter deixado nossos filhos. Me perdoa porque eu não aguento mais viver com isso nas costas." O silêncio que seguiu foi absoluto. A dor ali não precisava de resposta imediata. Precisava de respeito. Bernardo a observava, e em seus olhos não havia raiva, nem desprezo. Havia compaixão. A compaixão de quem sofreu tanto que já não tem mais espaço para o ódio. Ele se abaixou, ficou de frente para ela e disse com a voz baixa, mas firme: "Lívia, eu te perdoo. Há muito tempo. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Perdão não apaga o que foi feito. Ele só me liberta do que você causou. O que você quebrou, eu juntei. Mas não para você. Eu juntei por mim, pelos nossos filhos e por quem chegou quando tudo parecia acabado." Ela chorava como criança. Tentou tocar a mão dele, mas Bernardo afastou com delicadeza. Disse que não fazia isso por mal, mas porque o ciclo deles havia acabado, que ela precisava seguir e que talvez, um dia, pudesse encontrar redenção em outro lugar, com outra missão. Mas ali, naquela casa, naquela história, naquele capítulo, ela já não fazia mais parte. "Você me ensinou o que é dor", disse ele, "mas Deus me mostrou o que é recomeço. E hoje, minha vida não é um lugar onde a dor precisa morar de novo." Lívia engoliu em seco. Ouviu, calada, cada palavra. Não retrucou. Não implorou. Sabia que não havia mais espaço. Sabia que ali não existia mais porta entreaberta. Bernardo se levantou, estendeu a mão apenas para ajudá-la a se erguer. E ela entendeu. Aquela era a última gentileza, a última ponte. E ao se levantar, virou-se lentamente, caminhando até o portão com passos pesados, como quem carrega nas costas o próprio julgamento. Antes de sair, ela olhou pela última vez. Bernardo já estava com os olhos voltados para dentro de casa, onde os filhos riam com Helena, preparando biscoitos e ouvindo música. Era a imagem da vida que ela destruiu e que ele reconstruiu sem ela. Lívia saiu dali com o coração em frangalhos, mas também com a certeza de que o perdão existe, só que nem sempre vem com segunda chance. E naquele fim de tarde, com o céu ainda cinza, Bernardo sentou no sofá com os filhos no colo, Helena ao lado e um silêncio de paz reinando pela casa. Porque quando a justiça da vida é feita com amor, ela não precisa de plateia, só de verdade. Lívia agora vivia só. Um pequeno apartamento de fundos alugado, com o pouco que ganhava como vendedora de roupas numa loja de bairro. A cada manhã, despertava com o som de outros vizinhos levando seus filhos à escola, e aquilo a feria como faca cega. Não sangrava por fora, mas destruía por dentro. O espelho refletia mais do que o tempo. Refletia as escolhas. Cada ruga, cada linha de expressão, cada olheira que antes tentava esconder com maquiagem cara, agora era assumida com resignação amarga. Ela havia perdido tudo. Mas o que mais doía era saber que tudo que perdeu tinha sido dado de presente por um homem que nunca exigiu nada além de amor. As visitas aos filhos tornaram-se cada vez mais raras, não por culpa deles, mas por ela mesma. Já não conseguia olhar nos olhos de Bianca sem sentir vergonha. Já não sabia como conversar com Benício, sem se perder no abismo da distância. As crianças cresceram. Foram amadurecendo ao redor de Helena, sob o olhar atento de Bernardo, que agora era muito mais que pai. Era mentor, conselheiro, exemplo.
Lívia passou a ser uma lembrança vaga em algumas conversas. Minha mãe de sangue, a primeira esposa do meu pai. Nada que a definisse como lar, como colo, como amor. Enquanto isso, Bernardo seguia firme. O pequeno negócio de reformas virou uma microempresa. Contratou outros pais solteiros da comunidade. Recebeu homenagens em escolas e projetos sociais. Virou inspiração. Não porque era um herói, mas porque escolheu não afundar. Escolheu não odiar. Escolheu amar os filhos e reconstruir a si mesmo depois de ter sido pisoteado. E em tudo o que fazia, Helena estava ao lado, não como sombra de Lívia, mas como luz própria. Ela era o sorriso que ele merecia, era o abraço que não cobrava, era a parceria silenciosa que sabia dividir as dores e multiplicar as conquistas. Nas festas da escola, Bernardo era recebido com carinho. Os filhos corriam para seus braços. Helena preparava os lanches. Eduardo, o filho dela, agora o chamava de pai, com orgulho. Era uma família improvável, mas perfeita em sua imperfeição. As crianças cresceram com segurança, amor, estrutura emocional, tudo aquilo que um dia esteve por um fio. E todos sabiam, até os que apenas observavam de longe, aquele homem, feio aos olhos do mundo, era gigante onde mais importava. Lívia, de longe, acompanhava tudo. Ainda seguia as redes sociais, mesmo sabendo que cada nova foto era uma ferida. Via os aniversários em que não era mais convidada, as conquistas dos filhos que ela não comemorava, os abraços que Helena recebia no lugar onde ela mesma deveria estar. E quando tentava se consolar, quando dizia a si mesma que a vida segue, uma dor estranha a puxava de volta, porque a vida havia seguido, mas sem ela. Certa noite, sozinha, com uma caneca de chá morno nas mãos, Lívia encarou uma foto antiga. Ela, Bernardo e os filhos ainda pequenos, num dia simples de piquenique no quintal. Ele sorria. Ela também. As crianças riam sem dentes. Era um tempo em que tudo era imperfeito, mas inteiro. Ela acariciou a imagem com os dedos, como quem tenta entrar de novo naquele momento congelado. Mas a fotografia era implacável. O que foi, não voltaria mais. Na mesma noite, em outra casa da mesma cidade, Bernardo colocava os filhos na cama, beijava Helena na testa e deitava com o coração em paz. Não havia mais cicatrizes abertas. Havia memória, sim, mas não mágoa. Ele havia perdoado, havia superado e havia vencido. Não vencido no sentido de provar algo ao mundo, mas no mais profundo dos significados. Ele reconstruiu o próprio mundo com as mãos que um dia só carregaram dor. E fez isso por amor, porque no fim, há quem perca tudo por orgulho e há quem reconstrua tudo com humildade.